Bem, continuando aqui, tá? A lista, ela tem vários métodos, tanto a lista quanto o tuple tem vários métodos, tá? Para você fazer manipulações na lista, tá? Então, vamos fazer uns testes aqui, tá? Que faltou só colocar esse comandinho aqui, tá? Eu vou criar uma lista A com esse comando aqui, ó. List, tá? Abre e fecha colchete, range 5, tá? Vamos estudar por partes. Primeiro, o que isso aqui vai fazer, tá? Só vou fazer esse comando e você vai ver que ele criou no a lista com os valores de 0 até 5, tá? Range 5. O comando range, tá? O método range no Python, ele cria um objeto, tá? Que é um iterador, tudo bem? Ele retorna esse objeto iterador aqui, que representa os números entre 0 e 5, intervalo fechado no 0 e aberto em 5. Então, esse range está representando os números no Python, né? Quando você escrever range e um número aqui, ele está representando um range, né? Um intervalo de valores. Então, os valores de 0 até 4. 0, 1, 2, 3, 4, tá? A gente pode pegar esse comando range e converter ele numa lista. Para converter um objeto numa lista, a gente usa o comando list entre parênteses. Agora o comando range, que representa esses valores, vai ser convertido em uma lista e vai gerar a lista com esses valores. Se eu colocar range 10 aqui, ele vai pegar os valores até 10, né? De 0 até 10. Ele gera 10 valores a partir do zero. Então, o range ele faz isso. O range é um intervalo de valores, tá, pessoal? Isso é o que o comando range faz. Então, se eu escrever A recebe list de range 5, que é esse comando aqui, tá? Eu estou criando uma lista com os valores de 0, com 0, 1, 2, 3 até 4 até 5, tá? Um a menos que você colocar no range. É aquela história, tá, pessoal? Começa no zero aqui a conta, tá? Na programação é um pouco diferente da matemática aí, as coisas começam do zero. Bem, aí nós temos vários comandos aí. O comando, para chamar um comando da lista, eu vou escrever o nome da lista, tá? Se a lista for A, B, C, D, eu vou colocar aqui o nome da lista, ponto, e posso chamar funções da lista. Vê que ele já me colocou um monte de funções aqui da lista, tá? Nós vamos estudar só algumas funções aqui, ó. A primeira função é a função append, tá? Então, ó, vou fazer append e vou passar o parâmetro 5. O append quer dizer adicionar ao final da lista, tá? Juntar na lista aqui. Então, quando eu chamar a lista A, e chamar o comando .append dela, 5, ele vai colocar o que eu colocar aqui no final da lista. Ó, ele vai lá juntar no final da lista. Vamos imprimir aqui o valor da lista agora. Tá? Então, ele adicionou o valor, colocou o valor na lista. Se eu pegar a lista aqui e usar o comando insert, o insert é para inserir, tá? O insert tem dois parâmetros que eu tenho que passar. O primeiro parâmetro é a posição que eu vou inserir e o segundo parâmetro é o valor que eu vou inserir na lista naquela posição. Então, isso aqui está falando assim, ó, insere na lista A o valor 42 na posição 0, tá? Então, ó, eu separo os parâmetros dos meus métodos, das minhas funções, usando a vírgula, tá? É a separação de parâmetros. Um parâmetro, dois parâmetros. E se eu mostrar o valor da lista, você vai ver que ele inseriu um valor aqui na posição 0, né? Inseriu o 42 no começo da lista. Tá? Então, o append você pode usar para colocar elementos no final, o insert você pode colocar elementos no começo. Você pode usar o comando a.reverse para inverter os elementos da lista. Aqui vai criar uma nova lista, tá? Quer dizer, ele vai inverter os elementos da lista. Né? Então, reverse, ele pegou os elementos que estavam na lista e inverteu a ordem. Tá?
Agora vê que o 42 foi para o final, ficou 5, 4, 3, 2, 1. Então o reverse ele consegue inverter os valores da lista. O comando sort, tá? O comando sort, invocado dessa maneira, a.sort, ele vai pegar a lista que está na esquerda e vai ordenar a lista. Tá? O sort e o insert, esses comandos não funcionam com tuplas, né? Porque está modificando a lista aí, né? Então, ó, agora que eu fiz o sort, o que ele fez? Ele ordenou os elementos da lista. Veio 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 e 42. Tá bom? Então, eu posso ordenar os elementos da lista dessa forma. Aí tem outros métodos aqui. Se você fizer o comando extend, vamos testar aqui, ó. Eu vou criar a tupla x com os valores 1, 2, 3, tá? E vou criar a tupla y com os valores 3, 4, 5 e 6. Né? Aí eu posso invocar x.extend, tá? E passo como parâmetro uma outra lista. Vou passar a lista y. Né? Então o que isso vai fazer? Se eu printar o x foi estendido, né? Extend, o comando extend é estender, né? Então o x foi estendido com a lista y. Então a variável x tinha 1, 2, 3 e agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É como se eu tivesse pegado esses elementos e colocado aqui no final, feito append deles. Remove, o comando remove. Então se eu colocar x.remove, e aí eu vou dar a posição que eu quero remover, né? Desculpa, ele vai remover um valor da lista. Ele vai procurar na lista esse valor que eu quero remover e vai apagar. Então vamos apagar aqui da lista, por exemplo, o valor 4. Né? Não é por posição, vou procurar os valores na lista e vou apagar a primeira ocorrência. Então, se eu ver agora o que aconteceu, eu apaguei o elemento 4. Tá? Ele apaga pelo elemento. Não é pelo índice, tá, pessoal? Ele vai procurar se tem um 4 na lista e se ele encontrar, ele vai apagar o primeiro 4 que ele encontrar na lista. X.index, tá? 6, por exemplo, o que o comando index vai fazer? Ele vai procurar na lista o valor 6, então ele vai olhar todos esses elementos. Quando ele encontrar algum elemento igual que você colocou aqui no index, ele vai retornar o índice desse elemento. Tá? Então, ó, como na minha lista era 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Então, ele me retornou o índice do número 6 dentro dessa lista. Tá? Retorna o índice, o endereço desse número na lista. O comando count, ele conta quantas ocorrências desse elemento tem na lista, né? Então aqui, ó, count 3, ele vai contar quantos números 3 tem dentro dessa lista. No caso, só tem o número 3, ele retornou 1. Deixa eu criar um outro exemplo aqui. Vou criar a tupla Z. Tupla Z vai ser 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Vou fazer o comando x.count 10. Então ele vai contar quantos números 10 tem dentro da minha lista. Desculpa, eu coloquei x aqui. Na x não tem nenhum 10 mesmo, né? No x não tem nenhum 10. Eu quero na z, ó. Variável z. Então aqui ele retornou 3 ocorrências do número 10 dentro da lista. Beleza? Então nós temos essas operações aí básicas de lista.